Acho assim uma injustiça muito grande, infelizmente. E a gente fica refém, não tem como. Quem usa o carro tem que pagar, não tem o que fazer. Não sei até quando a gente vai aguentar, não. Tá difícil. Os reajustes da Petrobras têm impacto direto no bolso do consumidor. No caso do diesel, esse aumento será de ao menos 63 centavos por litro. Na gasolina, o consumidor vai sentir pelo menos o litro 15 centavos mais caro. Este é o quarto aumento do diesel e o terceiro da gasolina este ano. A Petrobras não reajustava o preço da gasolina há 99 dias. A diretoria deixou muito claro que, não tendo reajuste, corria-se um risco. Não é só de a Petrobras ter prejuízo, corria o risco de desabastecimento no segundo semestre. Essa é a questão mais grave. Esse aumento corresponde apenas à parte da margem de lucro da estatal, sem incluir a revenda. Por isso, o peso na bomba costuma ser ainda mais forte. No IPCA, o Índice Oficial da Inflação, o aumento de 5,18% na gasolina e 14,25% no diesel deve ter um impacto diluído entre os meses de junho e julho, avalia o economista André Braz, do IBRE FGV. Minha estimativa atual está em 9,2%, já considerando efeitos diretos e indiretos desse reajuste. Isso porque os efeitos indiretos correspondem aos aumentos que o frete pode apresentar e o contágio que isso pode levar a toda a cadeia produtiva, né? Se, contudo, vier a redução de ICMS, aí pode ser que a inflação fique abaixo de 9% no final de 2022. No ambiente político, o reajuste provocou a ira do presidente Jair Bolsonaro e de aliados do governo no Centrão, que defendem a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, seus diretores e o conselho administrativo e fiscal da estatal. O que, segundo especialistas, pode provocar ainda mais instabilidade no ambiente político e econômico e pressionar o dólar. Está um clima de guerra, né? Guerra declarada do governo federal, do Congresso Nacional contra a Petrobras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o território nacional. Além disso, ele cobrou que a Petrobras explique, num prazo de 5 dias, quais são os critérios adotados para reajustar o preço dos combustíveis. Se você fizer algo que realmente vire uma grande batalha entre Petrobras e governo e Congresso Nacional, vai acontecer o que estamos observando hoje, né? O preço das ações caindo, se não me engano, já estava caindo mais de 4% hoje, né? O dólar subindo. Então, tem um efeito deletério também dessa busca de forçar a Petrobras a não repassar os reajustes para o consumidor final. Com o novo reajuste, qual será o impacto da redução das alíquotas do ICMS no preço dos combustíveis? Como a instabilidade no ambiente político prejudica ainda mais o campo econômico? Quais são as perspectivas de aumento de preços para os próximos meses? Estes são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Poliana Bretas e estou com a Carolina Moran. Neste episódio, conversamos com Luiz Roberto Cunha, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, sobre os impactos econômicos do reajuste da Petrobras. Fique com a gente. Professor Luiz Roberto Cunha, a Petrobras aplicou um novo reajuste para os combustíveis, valor do litro da gasolina na refinaria vai a R$ 4,06, o diesel vai a R$ 5,61. Pelas suas contas, qual deve ser o efeito desse aumento aí nos índices da inflação? E aquela proposta de criação de um teto para o ICMS sobre os combustíveis, pode ter alguma influência, amenizar essa alta um pouco? Olha, de fato, o efeito na inflação, e veja, por ele ter sido aplicado agora no dia 15, não é? De 16, você pega, na verdade, metade do mês de junho e metade no mês de julho. Então, o efeito ainda fica menos impactante, lembrando que o diesel tem um peso muito pequeno no IPCA. Ele tem um peso direto muito pequeno. O diesel tem um peso indireto grande, porque o diesel afeta transporte de mercadorias, transporte urbano, ou seja, o diesel é um derivado, um combustível muito importante, mas, sob o ponto de vista
do impacto direto, e é o que a gente pode calcular, não, imediatamente, não, o impacto é muito pequeno, 0,3%, mesmo 14%, dá uma coisa irrelevante. No caso da gasolina, ela pesa quase 7%, não é? Então, esse aumento de 5% pode dar aí alguma coisa em torno de 0,30%, não é? Dividido em 2 meses, é 0,15 pontos percentuais para cada mês. O que também não é importante, porque a inflação está baixa, não é? Mas, de qualquer forma, eu diria assim que, em princípio, não é? Ele vai mudar um pouquinho se a inflação desse mês, agora de junho, vai ficar em torno de 0,30, 0,40, né? Sobe 0,15, já vai para 0,50, não é? E do mês de julho, um pouco mais baixa, pode até pressionar mais. Mas, efetivamente, eu acho que o mais importante é a questão do teto do ICMS. Esse, sim, vai dar um impacto muito significativo, porque, de fato, a carga do ICMS é muito alta, mas sobre os preços de combustíveis, né? Eu não tenho uma conta feita, mas estou usando a conta do Instituto Fiscal Independente, não é? Que é um órgão bastante competente, com bastante credibilidade, não é? E que calculou em 2 pontos percentuais de queda no total do ICMS. Lembrem-se que, sob o ponto de vista do IPCA para esse ano, ainda existe aquela discussão que está sendo aprovada no Congresso, não é, de uma redução na energia elétrica, não é, que tem um peso grande, é aquela decisão do Supremo, não é, que tomada há alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, de devolução de uma série de impostos, de tributos federais que foram cobrados sobre a energia elétrica que não deveriam ser cobrados. Isso ficou, digamos, guardado sem uso, até porque isso impactaria as contas públicas, mas agora não estaria sendo pensado em fazer, e esse acrescentaria um pouco mais. Eu não sei se os 2 pontos percentuais tem os dois, acho que não, só tem combustível, então isso daria mais alguma coisa. Então, sob o ponto de vista desse aumento agora, eu acho que a questão é muito mais uma questão, digamos, de política. Política no sentido de que o governo estava envolvido, junto com o Congresso, não é, em conseguir, não é, reduzir, não é, o preço da gasolina, e mesmo saindo agora, até início de julho, com a sanção do presidente, não é, essa redução do ICMS, o impacto será um pouco menor. Se você tivesse 2 só na gasolina e no diesel, você tira aí 0,3, digamos, desse 2, ou seja, um impacto menor. Professor Luiz Roberto, como é que o reajuste dos combustíveis contamina o restante da economia e as outras cadeias produtivas? Por exemplo, a inflação na cesta básica em 12 meses, segundo o IBGE, já chega a 27%, né? E o pedido do governo até para que os supermercados não reajustem os preços agora pode ficar mais difícil. Não tenho nenhuma dúvida. Veja, na verdade, os combustíveis é o que a gente chamava antigamente, quando o Brasil tinha muita inflação e uma inflação bem mais alta, não é? E na época da indexação, em que um aumento de preço de um determinado produto com a importância, não é, em termos de toda a cadeia produtiva, não é, como a gasolina, como o diesel, isso é o que a gente chamava de um preço farol, quer dizer, ele dá uma sinalização, e é uma sinalização ruim, porque, na verdade, não é, ele significa você estar impactando outros preços. Então, eu diria que qualquer repasse, não é, e haverá algum repasse, principalmente na questão do frete, não é, do frete de mercadorias, isso, obviamente, é mais uma pressão aí sobre a cadeia produtiva, lembrando, não é, de que existe um problema de que, no fundo, o supermercado ele repassa, não, um aumento da indústria, na indústria ou da agricultura, dependendo do produto, não é? E esses setores também serão afetados. Você acaba tendo um aumento cumulativo, não? O frete impacta o frete da agricultura, da indústria e o próprio supermercado também, nas entregas, tudo isso teria um impacto. Então, esses preços são preços que, de fato, dão uma sinalização, e no momento, não é, em que você está discutindo a possibilidade de ter a inflação um pouco mais baixa, inflação que já está muito alta, não é, em 2 dígitos, com uma tendência de queda, mas uma queda ainda suave, não é? E o que esta medida do governo, junto com o Congresso, essas medidas, permitiria uma aceleração dessa queda aí nos próximos 2 meses, inclusive num período antes das eleições, o que teria também um impacto, no seu ponto de vista político, não é? Isso é um pouco afetado. Daí, eu diria que essa preocupação que o governo tinha de evitar, não é, esse aumento, e me parece que já a repercussão hoje no próprio Congresso, não é, de uma crítica muito grande a esse aumento. Então, de fato, um preço farol, é um preço que tem impacto na cadeia produtiva,
E não estamos nem falando dos transportes públicos, não é? Porque esses nas grandes capitais, em algumas capitais, não foram ainda aumentados, e é uma outra discussão, não é? Inclusive de algum tipo de subsídio para pessoas de idade mais alta, não é? Para evitar que haja aumento. Então, isso tem, de fato, é um preço que, de fato, contamina muito, não é? A economia, a inflação, e afeta muitos setores. Professor, apesar de toda essa pressão do governo para congelamento de preços, né, em ano eleitoral, a Petrobras tem a obrigação de seguir a política de paridade de preços com o mercado internacional. Quais são as perspectivas até o fim do ano para esse mercado do barril de petróleo, para a questão cambial também? São valores que devem continuar pressionados e, portanto, pressionando o preço dos combustíveis aqui no Brasil também, né? Pois é, eu diria assim que o problema do preço dos combustíveis está fora do nosso alcance, está fora do alcance do país. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Petrobras, por ser uma empresa, não é uma empresa com ações na bolsa, uma empresa não é que tem todo um sistema de compliance muito colocado. Lembra que a Petrobras já teve problemas, inclusive, no mercado internacional, multas lá fora, por outros problemas que ocorreram na empresa, no passado. Então, é uma empresa que tem, de fato, que seguir regras. A própria lei das estatais obriga os dirigentes da empresa, você não pode prejudicar o resultado da empresa. Então, esse é um problema jurídico muito complicado. Agora, sob o ponto de vista, não é? Pode fazer em relação à inflação nos próximos meses, principalmente a questão do preço do petróleo nos próximos meses, o número de variáveis, não é, que afeta o preço do petróleo, tanto principalmente externas, mas também internas, é muito grande. Por exemplo, o câmbio, né? Qual vai ser a variação do câmbio nos próximos meses? Eu vou pegar um exemplo importante, que é de uma outra transição de governo, não é? Um outro período eleitoral, que é 2002, 2003. Não é? Ali na mudança do governo Fernando Henrique para o governo Lula, não é? Você teve uma devaluação cambial muito forte, que elevou a inflação. A inflação, inclusive, não é? Em 2002, chegou a bater 17%, 12 meses do IPCA, muito acima do que está agora. E teve até a famosa Carta aos Brasileiros, que o Lula escreveu em junho de 2002, se comprometendo a manter a política econômica. Na verdade, só depois que ele foi eleito, e que, na verdade, você teve uma decisão, a nomeação do presidente do Banco Central, diretor do Banco Central, que davam uma sinalização clara que ia haver uma continuidade, e uma situação externa muito melhor do que agora, muito menos crítica, sem nenhum tipo de conflito de guerra no mundo, sem uma alta muito forte de preços commodities, é que o câmbio voltou. Então, há um risco, não é? Inclusive interno, em função de um processo eleitoral que a gente sabe que está bastante polarizado e aguerrido, do câmbio, então é difícil você definir qual mas o câmbio tende a se desvalorizar, também porque você teve agora essa alta dos juros americanos, uma parte do que você tinha em termos de valorização do real nos últimos meses, vinha do diferencial entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros lá fora. Isso permite umas operações de trazer recursos para aplicação no Brasil com ganhos muito significativos pela diferença, juros muito baixos lá fora, muito mais alto aqui. Os juros americanos vão subir mais fortes nos próximos meses. Isso tira esse ganho, até porque a segurança de aplicação do Tesouro americano é muito maior que no Brasil. Então, você tem toda aí uma outra questão importante, está dentro de uma questão política, de uma eleição muito, muito polarizada e com riscos aí de você ter uma alta mais forte do câmbio. Então, isso tudo é muito negativo em relação ao preço do petróleo interno, ao preço dos combustíveis, porque, efetivamente, independente da questão da Petrobras, o câmbio tem um papel muito forte no preço dos combustíveis. Agora, professor, a questão do câmbio, como o senhor está bem colocando, ela também é influenciada por fatores internos, né? A gente tem no Congresso esse movimento do ICMS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o território nacional, ou seja, é o Executivo fazendo pressão em cima da Petrobras, o Congresso tentando aprovar leis ali numa questão quase de emergência, né? Até por esse contexto eleitoral, agora a interferência do STF, isso também pode impactar até derrubar mais rapidamente, talvez, essas alíquotas que a gente estava esperando que fossem cair só para o mês que vem, né? Veja, eu acho que esse é um ponto muito importante, quer dizer, na verdade, tudo isso está ocorrendo, não é?
não só em função da alta muito forte do preço do petróleo e do preço de outras commodities que afetam também a cesta básica, mas, obviamente, porque tem uma eleição não em outubro. É óbvio que existe um componente político nessas decisões. Agora, você está mencionando essa ideia da unificação de alíquotas, não é? Eu vi recentemente um texto, um artigo, não é, de um ex-diretor da ANP, o ex-presidente da ANP, o Odoni, em que ele chama a atenção de que isso é necessário ser feito. Quer dizer, ele não está entrando na discussão política nem do timing, mas que ele tentou várias vezes isso, porque, na verdade, essas diferenças de alíquotas entre os vários estados nos combustíveis permite sonegação, permite uma série de problemas muito graves. Então, eu diria que não é ruim, ao contrário, eu acho que é bom, até porque também a gente tem que lembrar, não é, de que, de fato, isso aumentou muito a receita dos estados. Os estados foram muito beneficiados, aliás, o governo federal também. Eu acho que tem uma questão de que isso são todas questões que já deveriam estar sendo tratadas, já deveriam estar sendo discutidas, mas que estão sendo feitas de uma forma mais urgente, claro, por razões políticas. A inflação é todo dirigente de plantão, em qualquer momento no governo brasileiro, não é? Quando você teve inflação alta, ele ficou prejudicado. Então, isso é uma coisa clara em relação ao político e ao dirigente de plantão. Ou seja, a inflação prejudica fortemente, não é, quem está no poder. E há uma eleição polarizada, isso passa a ser um elemento importante nesse jogo político. Professor, o teto da meta para 2022 já era, né? Não vai ser mais cumprido. Mas e a meta de 2023, na sua opinião, dá para salvar? Pois é, não, veja, uma das coisas boas, não é, da independência do Banco Central, a independência formal, é de que o Banco Central tem um mandato que transcende o termo do governo. O Roberto Campos Neto vai até 2024, acho, início de 2024, então já é além de 2023. E o Banco Central no Brasil ele teve um papel importante, não é, de se antecipar a outros bancos centrais, inclusive ao americano, que ficou muito tempo aí discutindo se a inflação era uma corcova, era uma coisa mais permanente, e agora está correndo atrás do prejuízo. Não é? Em 2002, aquela citação que eu fiz do que aconteceu lá, também o Banco Central, na época, estava atrasado e não estava agindo para usar a política monetária em relação à alta da inflação naquela época. O grande problema, e aí tem muito a ver, não é, com a parte também de você estar antecipando, não é, veja, porque essa medida do ICMS ela só vai durar até dezembro. Então, a partir do ano que vem, agora não sei com essa decisão do Supremo, mas, em princípio, a negociação levaria você poder voltar a isso. Então, você também está afetando o lado fiscal dos estados. Os estados já iam gastar mais, mas tinham receita. E o que a gente tem no Brasil, que é muito ruim, e sempre foi muito ruim, é deixar a política monetária, ou seja, a taxa de juros, seu elemento fundamental para tentar quebrar a inflação, quebrar a aceleração da inflação, porque ela tem um custo alto no emprego, ela tem um custo alto na renda, não é, no emprego e na renda. Se você tiver a política fiscal atuando junto com a política monetária, você tem uma política monetária que não precisa ser tão forte como ela tem sido, e essa tem sido, infelizmente, a política fiscal, no momento, ela está até ajudando positivamente, porque você está conseguindo superávit. Mas quando você sinaliza para o futuro, porque a inflação tem a ver com uma questão presente e uma questão futura. As expectativas em relação à política fiscal, tudo isso, expectativas em relação ao que vai ser, como é que vai funcionar a economia no futuro, isso tem efeito sobre a inflação. E quando elas são negativas, elas afetam a inflação. Então, eu acho que o ponto básico hoje é de que, primeiro, o Banco Central pode trabalhar com um horizonte mais longo, ou seja, ele sabe que é impossível você chegar ao centro, mesmo ao topo da meta, que hoje é 5%, em 2022, ele já estava pensando em 2023, e nessa última ata ele já deixou isso mais ou menos implícito, que a ideia é operar num horizonte mais longo, e, na verdade, ele talvez, dependendo do câmbio, dependendo da inflação no ano que vem, dependendo das condições externas, todas essas coisas, você vai ficar mais um ano acima do teto da meta. O que é ruim, porque, na verdade, o Brasil é um país que teve um processo inflacionário muito longo, em que muito mais do que em outros países, não é? Por exemplo, a inflação de 8,5% em 12 meses nos Estados Unidos é muito menos prejudicial à sociedade, a tudo, aos mercados, do que a inflação de 12% no Brasil, porque nós já sofremos muita inflação. Mas, por outro lado, nós somos meio viciados em inflação. E uma inflação
por um período mais longo, acaba gerando de novo processos, mesmo que informais de indexação, que podem nos levar a problemas muito mais graves no futuro. Professor, essa questão da política monetária, né? Vários países têm enfrentado essas taxas de inflação, você está citando os Estados Unidos, né? A gente sabe que a questão da política monetária é um dos remédios para combater a inflação, mas essa inflação tão resistente que a gente está vendo, mesmo com uma alta tão expressiva em um curto espaço de tempo, vários economistas sinalizam que se a gente continuar nessa toada, a gente vai partir para aquele quadro de estagflação, né? Ou seja, você vai eliminar toda a possibilidade de crescimento econômico e mesmo assim a gente ainda vai ter uma inflação persistente. O que o senhor avalia, como é que o senhor vê esse cenário? Olha, no nosso caso, eu acho que é um pouco... Veja, a preocupação com a estagflação nos Estados Unidos hoje é mais ou menos, muito forte, tá? É uma economia que funcionou muito tempo com taxa de juros muito baixa, não é? E agora está teve com a Covid também, não é? Como o Brasil teve gastos fiscais muito altos, tal, tudo isso. Então, acho que ali tem. No nosso caso, não é? Eu acho que o elemento que pode levar a isso é você voltar a criar mecanismos de indexação de salários, o câmbio já tem correções com muita frequência, ele não pode ficar muito valorizado. Ele tem um nível de equilíbrio dele, ele até, no nosso caso, você ainda tem espaço para valorização e para desvalorização. Mas você, na verdade, tem um problema, não é, de que outros países não tiveram, não é, do processo da indexação, mesmo que ela seja informal, mesmo que ela não seja alguma coisa como foi no passado. E no passado, não é, você tinha o Estado brasileiro muito beneficiado pela indexação, porque você tinha, de fato, os tributos, os impostos totalmente indexados. Agora você não vai ter isso. Então, você cria mais um problema fiscal. Na verdade, o que você ganhou esse ano, por exemplo, você esse ano ganhou receita, não é? E melhorou o resultado fiscal em função da inflação mais alta e da recuperação da economia. Foram dois fatores jogando do mesmo lado. Não é? Se você tem uma economia patinando com crescimento baixo e você tem uma inflação alta, mas você, na verdade, está numa situação ruim, pior do que você estava nos últimos meses da recuperação da Covid. Então, de fato, o risco existe, tanto aqui como lá fora. Agora, esse é o grande problema, porque, na verdade, o que está preocupando mais hoje é os compromissos que começam a ser assumidos por qualquer dos dois candidatos, não é? A presidência liderando, não é, populistas, não é? Ou de reverter determinadas reformas. Ou seja, qualquer política populista ela é péssima para a economia e para a inflação, porque não existe almoço de graça em economia, não é? Você sempre paga a conta lá na frente. E quem disse essa frase é um professor da Universidade de Chicago, Milton Friedman, que é até monetarista, coisa que eu não sou muito monetarista, foi uma coisa muito mais, o Estado precisa intervir na economia, o Estado tem um papel muito importante. Mas a ideia de que você pode prometer coisas, não é? Achar que está ajudando, não é? No Brasil, o custo é a inflação, e o custo da inflação é muito ruim sobre a população de renda mais baixa. Então, esse é o nosso desafio, mais do que em outros países. Então, eu concordo que existe um risco alto lá fora e aqui também. Professor, para a gente fechar, falar um pouco aí de perspectiva para a taxa de juros, né? O Banco Central americano subiu a taxa por lá em 0,75 ponto percentual, como o senhor já falou, sinalizou que deve continuar nessa atuada aí de aumentos, e o nosso Copom aqui no Brasil também aumentou a Selic em 0,5 ponto percentual logo na sequência, né? Na sua avaliação, haverá necessidade de outras altas na taxa Selic, até para acompanhar o movimento do Fed e também por conta das pressões inflacionárias aqui internas? Olha, eu acho que aqui nós estamos chegando no patamar. O que vai acontecer é de que talvez mais meio ponto na próxima reunião, alguma coisa assim, mas que você vai manter essa taxa por um período muito longo, exatamente como nós estamos falando, de que você não chegará próximo do centro da meta ao longo do ano que vem, em princípio. Então, isso é, de fato, ruim. Agora, por outro lado, não é? Lá nos Estados Unidos, o que está se observando agora é que, tendo começado atrasado, quer dizer, correndo atrás do prejuízo, não é? Possivelmente o Banco Central americano colocará acima dos 3%, talvez uns 4%. Agora, olhe, que aqui nós temos um juro real, porque isso é o que nós temos que entender, porque se a gente fica em 14%
e a inflação cai até o final do ano para 8, ou alguma coisa assim, ou 7, não é mesmo que no ano que vem ela permaneça, o juros real é o que importa, sob o ponto de vista do efeito da política monetária. Nos Estados Unidos, eles estão falando de uma taxa de juros do Fed Fund de 4%, talvez no limite mais alto, para uma inflação que está em 8%, vai cair talvez para um 6%, ou seja, um juros real muito mais, até um juros real negativo, porque com 4%, com 6% de inflação, o juros real é negativo. São diferenças estruturais de economias muito, muito grandes, entendeu? Então, é interessante observar isso. Aqui, nós estamos sempre falando de botar juros real positivo, o que afeta mais a atividade, mas, por outro lado, tem um impacto mais rápido sobre a inflação. Lá, nós estamos falando de juros reais negativos, porque a inflação está acima da taxa do Fed Funds, mas é uma economia muito mais estruturada, com uma diferença muito grande em relação ao Brasil. Professor Luiz Roberto Cunha, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor, boa semana. Obrigada, professor. Obrigado, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Roberta Souza e a edição do Hugo de Araújo. Até mais! Até mais!